Nesse vídeo, nós vamos falar sobre funções logarítmicas. Funções logarítmicas são funções da forma f de x é igual a logaritmo de x numa base fixa a. Aí, para cada valor de x, a gente vai ter uma resposta que é o logaritmo de x na base a, e aí a gente tem uma função. O domínio dessa função é x maior do que zero, porque x está dentro do logaritmo e o logaritmo só vai existir se x for positivo. Então, não vale jogar nem x igual a zero, nem x negativo nessa função. Além disso, a base que a gente escolhe para montar a função tem que ser positiva e diferente de 1, porque isso também é uma condição de existência do logaritmo. Então, aí abaixo alguns exemplos de funções logarítmicas. F de x é logaritmo de x na base 5. Para cada valor de x, a gente tem que calcular o logaritmo de x na base 5 para determinar qual é o y daquele x. Um outro exemplo, f de x é igual a logaritmo de x na base 1/3. Então, para cada valor de x, a gente tem um correspondente que é o logaritmo de x na base dada. Então, a base ela é fixa, depois que você escolhe ela, você já tem a sua função montada e a base não muda. Bom, nosso objetivo aqui é determinar como é o gráfico dessas funções. Bom, eu vou fazer dois exemplos. Eu vou fazer o exemplo primeiro para a função f de x é igual a logaritmo de x na base 2. E aí nós vamos jogar alguns pontos para a gente começar a enxergar como que é esse gráfico. Os pontos que a gente escolhe para fazer gráfico de função logarítmica tem que ser pontos que fazem com que a conta do logaritmo fique fácil de ser feita. Se a gente jogar números às vezes difíceis, a gente não consegue fazer a conta, tem que usar a calculadora, e aí fica difícil a gente enxergar esses pontos aí no gráfico. Então, eu já escolhi esses pontos. O primeiro ponto é x igual a 1/4. Vou jogar 1/4 lá no lugar de x. Bom, aí eu vou fazer essas contas bem rapidinho, porque a gente já está acostumado a fazer isso. Tá bom? A pergunta é 2 elevado a qual número vai dar 1/4? Só que 1/4 é 4 elevado a menos 1. E aí vai ficar 2 elevado a qual número? 4 escreve como 2 elevado a 2. 2 elevado a qual número? Dá 2 elevado a menos 2. Resposta, x tem que ser igual a menos 2. Já temos um ponto do gráfico. Próximo, vou jogar x igual a meio. 2 elevado a qual número é igual a meio? Meio é 2 elevado a menos 1. Então, x tem que ser igual a menos 1 mais um ponto. Agora eu vou jogar o número 1. Logaritmo de 1 na base 2. 2 elevado a qual número vai dar 1? 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. Próximo ponto é o 2. 2 elevado a qual número vai dar 2? 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Vou jogar x igual a 4, vai ficar logaritmo de 4 na base 2. 2 elevado a qual número vai dar 4? Resposta 2. E por último, vou jogar o 8. Vai ficar logaritmo de 8 na base 2. 2 elevado a qual número vai dar 8? 2 elevado a 3 é 8, então a resposta é 3. Então agora eu tenho 6 pontos aí para eu marcar para a gente começar a enxergar como que é esse gráfico. Primeiro ponto é 1/4, menos 2. 1/4 é 0,25. Então, menos 2 está lá embaixo. É esse ponto lá embaixo, é o nosso primeiro ponto do gráfico. Bom, próximo ponto é meio, menos 1. Meio, menos 1, x igual a meio, altura menos 1. Próximo ponto, 1,0, marquei. Próximo ponto, 2,1. O próximo, 4,2. E o próximo, 8,3. Bom, é claro que são só poucos pontos, né? São, na verdade, aí, 6 pontos do gráfico, mas já dá para perceber o visual desse gráfico. Usando um software matemático, a gente conclui que o gráfico da função logaritmo é assim. É essa linha vermelha aí que eu estou traçando agora. Isso logaritmo de x na base 2.
para essa função. Bom, agora eu vou fazer um exemplo, que é muita atenção aqui nessa linha, porque a linha de vermelho, ela não encosta no eixo Y, ela fica cada vez mais próxima, mas nunca encosta. Isso quer dizer que o eixo Y é uma assíntota do gráfico, né? O gráfico se aproxima cada vez mais, mas nunca vai encostar. Bom, outra função que eu vou fazer o gráfico muito parecida é logaritmo de x, só que em vez na base 2, eu vou colocar a base meio. Bom, isso vai mudar muita coisa, nós vamos ver aqui. Então vamos jogar os mesmos pontos que eu tinha jogado lá naquele exemplo. Então primeiro vou jogar o ponto 4, vai ficar logaritmo de 1/4 na base meio. Então, logaritmo de 1/4 na base meio. Então, meio elevado a qual número vai dar 1/4? A gente tem que resolver essa equaçãozinha. Meio é 2 elevado a menos 1. 1/4 é 4 elevado a menos 1. Então, aqui nós vamos ficar com 2 elevado a menos x. Só que substitui o 4 por 2 elevado a 2. 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a menos 2. Menos x é igual a menos 2, então x tem que ser 2. Temos já um ponto ali do nosso gráfico. Próximo é jogar x igual a meio. Só que vai ficar logaritmo de meio na base meio. Então, meio elevado a qual número vai dar meio? 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Próximo, logaritmo de 1. Estou jogando x igual a 1 na base meio. Então, meio elevado a qual número vai dar 1? 0. Porque todo número elevado a 0 vai dar 1. Próximo, logaritmo de 2 na base meio. A pergunta é, meio elevado a qual número vai dar 2? Então, meio elevado a qual número vai dar 2? Aí lembrar que meio é 2 elevado a menos 1. E vai ficar 2 elevado a menos x é igual a 2. 2 é 2 elevado a 1. Então, menos x é igual a 1. X é igual a menos 1. Bom, jogando x igual a 4. Meio elevado a qual número vai dar 4? Então, 2 elevado a menos 1, que é o meio, elevado a x, tem que ser igual a 4, que é 2 elevado a 2. Bom, então 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 2. Então, menos x é igual a 2. X é igual a menos 2. E por último, vou jogar x igual a 8. Então, nós vamos ter que calcular o logaritmo de 8 na base meio. Lembrando que o meio é 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 elevado a qual número vai dar 8? E o 8 é 2 elevado a 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos x é igual a 2 elevado a 3. Menos x é igual a 3. X é igual a menos 3. Pronto, eu tenho agora 6 pontos do gráfico para a gente marcar. O primeiro deles é 1/4, 2. 1/4, 2 é quase nada para a direita, 1/4. E 2 para cima. Então, é esse ponto lá em cima, primeiro ponto. Próximo ponto é meio, vírgula 1. Meio, vírgula 1 é andar meio para a direita e 1 para cima. Próximo ponto é 1,0. 1 para a direita, 0 para baixo e para cima. Próximo ponto é 2, menos 1. 4, menos 2. E por último, 8, então assim, 4, menos 2 na verdade está aqui. Não, desculpa, então vamos lá. 2, menos 1 é esse ponto. 4, menos 2 e aí sim. 8, menos 3. Só que o 8 está aqui. 8, menos 3. Pronto, agora sim. Bom, já dá para a gente ter um visual do gráfico. Usando um software, a gente vai garantir que o gráfico é dessa forma. E por aí vai, né?
decresce indefinidamente. Bom, então observe que os gráficos foram bem diferentes para logaritmo na base 2 e logaritmo na base meio. A principal diferença é que a base, ela determina como que vai ser o seu gráfico. Observe que, nesse caso, o logaritmo está crescendo, é uma função crescente, e nesse caso é uma função decrescente, o logaritmo está descendo, a curva está descendo. O que diferencia é justamente a base. Então, usando um software matemático, a gente conseguiria fazer mais exemplos e mostrar o seguinte resultado que eu vou falar para vocês agora. Gráfico de função logaritmo só tem duas possibilidades para ele. Ou vai ser uma função logarítmica crescente, ou vai ser uma função logarítmica decrescente. Bom, e o que vai determinar isso? A base. Se a base for maior do que 1, é uma função logarítmica crescente. Se a base for entre 0 e 1, é uma função logarítmica decrescente. Muito parecido, né, com a análise da função exponencial. Tá? Quais são as principais características dos gráficos das funções logarítmicas? Que o eixo y é uma assíntota vertical no caso, né? Mas é uma assíntota ao gráfico. O gráfico se aproxima cada vez mais do eixo y, mas nunca encosta. Bom, isso acontece tanto no caso da função logarítmica crescente, quanto no caso da função logarítmica decrescente. O gráfico vai se aproximar cada vez mais do eixo y, mas nunca encosta. E a segunda característica da função logarítmica é o seguinte: a função logarítmica crescente, à medida que os valores de x vai aumentando, o crescimento vai ficando cada vez mais lento. É ao contrário da função exponencial, que a função exponencial o crescimento é ficando cada vez mais acentuado. Na função logarítmica não, é o inverso. A função crescente, o crescimento fica cada vez mais lento. E na função logarítmica decrescente, acontece um fenômeno parecido. À medida que os valores de x aumentam, o gráfico decresce, mas o decrescimento também vai ficando bem lento, vai decrescendo com uma velocidade bem pequena. Bom, então a gente não pode confundir gráfico de função logarítmica com gráfico de função exponencial. Então vamos só lembrar aqui como que são os gráficos das funções exponenciais, para a gente poder diferenciar. Função exponencial é outra coisa, né? Mas como é a inversa da função logarítmica, essas duas funções estão relacionadas e é bom a gente saber diferenciar todos esses gráficos aí. Ó. Bom, então aqui primeiro a gente tem principal característica. Na função exponencial, o eixo x é assíntota. Aqui embaixo eu coloquei duas funções exponenciais, crescente e decrescente. Quem é assíntota na função logarítmica é o eixo y. Além disso, função exponencial crescente, o gráfico cresce cada vez mais de uma maneira bem acentuada. A velocidade de crescimento aumenta muito rapidamente. Na função logarítmica crescente, o gráfico cresce também, mas o crescimento ele é lento. Bom, e por último, todas as funções exponenciais cortam o eixo y no ponto de altura 1. Ponto de altura 1, ponto de altura 1. Nas funções logarítmicas que nós estamos falando agora, o gráfico não corta o eixo y, corta o eixo x quando x vale 1. Então é bom visualmente saber como que são esses gráficos, porque tem muita questão de múltipla escolha que você tem que marcar qual é o gráfico que corresponde à função, e não confundir os gráficos das funções exponenciais e logarítmicas. Para a função logarítmica só existe dois tipos de gráfico, e isso vai depender da base. Se a base é maior do que 1, o gráfico é de uma função logarítmica crescente, que visualmente é um gráfico dessa forma. Já se a base está entre 0 e 1, o gráfico é uma função logarítmica decrescente e visualmente é um gráfico dessa forma.